Ora, muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma edição destas conversas entre estudantes e atletas, neste que é o 16º aniversário da ADESL, e por isso reunimos aqui também algumas personalidades para que nos pudessem contar algumas histórias e também falarmos nesta conversa sobre aquilo que foi o passado, pelo menos mais recente, o presente e o que poderá vir a ser o futuro da ADESL. O meu nome é Pedro Henriques, vamos estar aqui à conversa com o atual presidente da ADESL, Alexandre Rua, e também com três muito ilustres ex-presidentes, o Hugo Lopes Silva, o Francisco Camacho e o Gonçalo Rosmaninho. Boa noite a todos. Boa noite. Boas. Boa noite. Olá a todos, boa noite. Muito bem, pareceu-nos também muito importante falar sobre isso. Eu vou deixar aqui primeiro o Alexandre, enquanto co-anfitrião, dar aqui as notas iniciais sobre esta conversa e aproveitamos todos para dar os parabéns à ADESL. E, portanto, Alexandre, se quiseres dizer aqui umas palavrinhas, agradeço também. Sim, dizer que hoje é um dia que marca o aniversário da ADESL, como tu referiste, e não poderíamos, nesta altura também diferente de que estamos todos a viver, nesta versão agora mais tecnológica de eventos, digamos assim, de fazer algo que fosse simbólico, digamos assim, para a ADESL, e como tal temos aqui três ex-presidentes e amigos que dele desde já só posso agradecer ao Hugo, ao Francisco e ao Gonçalo por terem aceito este convite da ADESL e por toda a história e toda a importância que tiveram na nossa associação, que ainda considero igualmente vossa por tudo aquilo que construíram, está bem? Portanto, desde já, muito obrigado por terem aceito este convite, em nome da ADESL. Muito bem, obrigado aqui ao caríssimo Presidente Alexandre Rua. Vamos cá começar cronologicamente, aqui abrindo as hostilidades, por assim dizer. Francisco, pedia-te que nos falasses um bocadinho sobre o teu percurso até chegares à ADESL, que já foi há alguns anos. E também falássemos um bocadinho sobre aquilo que foi esse percurso, também sobre ti, e sobre como era também um pouco estar na ADESL nessa altura. Muito bem. Antes de mais, quero felicitar a ADESL por estes 16 anos, de uma história que eu acho que já vai muito além do que esta data possa indicar, porque foram sempre vivências com grande intensidade e, portanto, felicitar o Alexandre e também felicitar o Pedro por esta iniciativa que senta à mesa três ex-presidentes, um presidente em funções e certamente que teríamos ainda aqui uma panóplia de outros interessados para estar connosco. Mas de forma algo concreta, eu tive desde o meu primeiro ano de faculdade, eu licenciei-me em Direito, mas tive desde o meu primeiro ano de faculdade um contacto direto com a ADESL, não enquanto dirigente associativo, mas enquanto atleta estudante, eu praticava, competia na modalidade de futebol de 11, pela minha associação, que é a Associação Académica de Direito da Universidade Católica. Sei que hoje acho que não tem nenhuma equipa única do curso de Direito da Católica no school, mas na altura tínhamos uma equipa de futebol e outra de outras modalidades, mas eu tive essa oportunidade e, portanto, a minha ligação com a ADESL foi feita logo naquilo que eu acho que é o mais essencial da ADESL, que é a prática desportiva. E comecei numa segunda divisão, depois mais tarde, antes de ser presidente da ADESL, conseguimos a subida à primeira e, portanto, não houve influência da minha presidência nesses resultados, bem pelo contrário, quando fui presidente da ADESL descemos de divisão e, portanto, foi assim uma ligação muito... Olha, a minha ligação com a ADESL, para além de... foi emocional antes até de ter pertencido aos órgãos sociais, porque consegui viver na primeira pessoa aquela experiência fantástica que é de sermos atletas numa competição, e se há serviço que as associações, que acabam por ser os verdadeiros clubes da ADESL, podem proporcionar aos seus, dentro das suas faculdades, das suas instituições, é o desporto universitário. Acho que não há muitas atividades no associativismo académico que consigam ter aquele grau de compromisso, de viver dentro de uma equipa, dos treinos que são proporcionados e dessa experiência competitiva. Depois, mais tarde, no meu terceiro ano de Direito, depois de ter sido presidente da Associação Académica de Direito, candidatei-me à ADESL, na altura num processo eleitoral concorrido, acho que até hoje foi
foi assim o único momento em que surgiram duas listas, e foi mesmo um ato que acho que marcou também um pouco esse período, porque acho que dos 35 associados que tínhamos na altura, creio eu, só não votaram dois, e portanto foi mesmo, e foi uma eleição muito concorrida, e foi assim um momento de vivacidade que eu guardo como uma, não uma vitória minha, mas uma vitória da ADESL, porque acho que a partir dessa altura também conseguimos dar outra atenção à instituição, e essa vitória, depois com as mudanças que surgiram também, seguirem veio o Hugo, o Gonçalo, hoje o Alexandre, foram consolidadas com inovação, com fiscalização, com participação, e portanto este foi o meu percurso. Depois disso, olha, mantive-me muito atento à realidade da ADESL, mas também segui a minha vida, acabei o meu mestrado, depois comecei a trabalhar, mas é sempre com grande carinho que olho para o crescimento da ADESL, e num ano difícil como este, que é o de 2020, também vou acompanhando, e sei que tem sido feito um esforço grande para as coisas correrem da melhor maneira. Muito obrigado pelas tuas palavras. Vou aqui passar a palavra ao Hugo Lopes Silva, que também te seguiu e, portanto, faz sentido que te siga agora. Tens conversa. Boa noite, Hugo. Fala-nos então sobre o teu percurso e também sobre essas situações iniciais que te levaram a também candidatar-te. Muito bem, muito boa noite a todos, e antes de mais também, tal como o Francisco, dar os parabéns a esta que foi e que acredito que continuará, que é e continuará a ser também a nossa casa, que é a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa. Sem mais demoras, o meu percurso é também ligado ao associativismo, ou seja, antes de chegar à ADESL, eu sou um estudante deslocado, por assim dizer, e quando fui para Lisboa, acabei por, no meu tempo livre, encontrar também no associativismo, na altura na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, um bocadinho um refúgio e uma forma de conseguir então ultrapassar as dificuldades que qualquer estudante que está a 400 km de casa acaba por ter. E durante o primeiro, segundo ano, acabo por me interessar muito pela Associação de Estudantes e posteriormente, depois de ser vice-presidente, sou presidente durante 2 anos, e durante esses mandatos surge este bichinho pelo desporto universitário, que surge por duas razões. Uma, porque, e é esta também uma das belezas da ADESL, é o facto de cada associação acaba por ter as suas equipas, e acredito que mais à frente possamos falar também nisto. Mas isto faz com que se crie aqui o que podemos falar de um certo bairrismo, ou seja, de nós olharmos para o nosso bairro, para a nossa associação de estudantes como o nosso clube, a nossa equipa que realmente era. E portanto o meu percurso, ao contrário do Francisco e dos demais, sempre achei que não tinha tanto jeito para representar as cores da AFCSH. Portanto eu tentava ajudar e apoiar as equipas da AFCSH através da bancada. E na altura também foi muito importante o facto de nós termos olhado para o desporto na nossa Associação de Estudantes como uma prioridade. Criámos na altura a Corrida Universitária de Lisboa, criámos mais equipas, e o facto de também ter havido este investimento no desporto universitário fez com que eu tivesse interagido muitas vezes com a ADESL e com a FADU, com o Francisco, e na altura também com a Filipa Godinho, e acho que também foi isto que fez com que esta interação com o Francisco fizesse com que eu também compreendesse quais é que eram os problemas da ADESL. Uma das coisas que o Francisco disse, e que eu não tenho a menor dúvida, continuarei sempre a dizer isto, e apesar de ter sido depois eu ter-me candidatado como lista única e lista com consenso de Lisboa, na altura com o objetivo de unir Lisboa pelo desporto, eu acredito e não tenho a menor dúvida que na altura o facto de termos tido duas listas, o facto de termos tido um processo eleitoral tão mexido, tão falado,
tão participado fez com que a ADESL entrasse na agenda das associações de estudantes, da agenda das associações académicas, e isso fez com que isso também fizesse com que depois, para nós, tivéssemos tido um ajuizamento diferente dos nossos mandatos, e não tenho a menor dúvida que isso foi muito importante. Portanto, voltando à tua questão, que acabei por dispersar um bocadinho, depois eu acabo por me candidatar à ADESL precisamente por isto, ou seja, por sentir que foi muito importante ter havido este processo democrático, mas que eu também conseguia criar aqui alguns consensos, e acabou por haver aqui este interesse também das associações, em que felizmente tivesse avançado para pronto, candidatar conjuntamente com uma equipa brilhante para a ADESL, e felizmente correu tudo bem, pelo menos nessa altura. Muito bem, obrigado, Hugo. Dessa equipa fazia aqui também parte, ou fez pelo menos de parte, também aqui o Gonçalo Maninho, que foi depois presidente. Gonçalo, boa noite também. Faço das minhas anteriores perguntas a mesma agora, portanto, conta-nos um bocadinho o teu percurso académico, associativo, tudo o que te fez chegar aqui também a seres presidente de direção da ADESL, e um bocadinho o que te levou a tomar essa decisão. Boa noite a todos, uma vez mais. Antes de mais, dar os parabéns à ADESL pelos seus 16 anos, dar também os parabéns aos anteriores presidentes pelos mandatos que realizaram, e sem sombra de dúvida foram bastante importantes para o que a ADESL é hoje em dia, e também para o que, infelizmente, o que o Alexandre está a passar agora, mas que, graças a tudo o que foi desenvolvido, neste momento é possível ter uma ADESL como está agora. O meu interesse pelo desporto começou muito novo, ou seja, sempre pratiquei muito desporto, desde futebol, rugby, hockey subaquático, um bocadinho o homem dos 7 ofícios, aquele rapaz que o que dizem que faz um bocadinho de tudo, mas também não faz um bocadinho de nada. Inclusive eu tinha uma alcunha de um medalhado na altura do mandato do pronto, sempre foi daí que veio a atração pelo desporto, uma coisa que eu sempre gostei muito, e depois a partir daí, entrando na universidade, acabei por ligar-me à Associação de Estudantes. Inicialmente, numa fase inicial, comecei por ajudar o Departamento de Desporto naquilo que era a papelada que era necessária para as inscrições de equipas, no acompanhamento das equipas. Numa fase futura, depois com mais um acompanhamento mais especializado, numa parte mais de treinador da equipa de futsal, com ambições de subir, sem isso também ter praticado, ou seja, sem também esquecer, também pratiquei futebol 11, como o Francisco praticou. Não tive a sorte de ter subido, e infelizmente também não foi por ter sido presidente que a minha associação também subiu. Tive também presidência da Associação Académica de Lisboa, e depois o que me levou foi através do Lopes Silva, fez-me um convite, acabei por aceitar, e a partir daí, quando se entra, como se costuma dizer, já não se sai, e tive lá 2 anos, ou seja, 1 ano como 3 anos, nesse caso 1 ano como secretário e 2 anos como presidente, em que fizemos inúmeros projetos, tentámos profissionalizar ao máximo a estrutura, e acho que o feedback que foi dado foi positivo, à semelhança do que aconteceu também com os meus outros ex-presidentes. Bem, obrigado, Gonçalo. Acredito que também para quem nos ouça, neste momento, pelo menos conheça um bocadinho mais o trajeto aqui do atual presidente Alexandre Rua. De qualquer das formas, e esta será uma conversa que fica também para a posteridade, e por isso, Alexandre, peço também que fales um bocadinho, apesar de já teres tido outras oportunidades para falar sobre isso noutras conversas, mas que fica também aqui o registro de mais um presidente que um dia também deixará de ser. Por isso, exato, fica aqui essa nota. Exato. Boa noite a todos, mais uma vez. Dizer que o meu percurso a nível do associativismo, pronto, eu também sou um estudante deslocado, eu sou de Viseu. Em 2013 fui para Lisboa estudar para a FMH, Gestão do Desporto, e desde logo, bem cedo, porque também eu disputava
algum nível, digamos assim. O handball competia a algum nível, portanto, desde logo fui recrutado para a equipa de handball da minha faculdade. E pronto, e desde logo aí comecei o envolvimento e até hoje tenho estado sempre envolvido no desporto universitário, também muito por aí. Os meus estudos também me levam para que eu também procure isso. Neste momento estou no mestrado, mas aí mais ou menos a meio da licenciatura, porque durou um bocadinho mais do que era suposto, a meio tive uma lesão mais grave, que me fez parar um ano e tudo mais, e com isto também me aproximar mais da Associação de Estudantes da FMH, que depois tive como presidente durante os mandatos de 2018 a 2019 da FMH. Isto, na FMH, o desporto universitário tem uma importância elevada, também muito associada ao desporto e a todas as nossas áreas de intervenção, tem uma importância bastante grande. E como tal, uma associação de estudantes que brilhasse no desporto universitário seria quase como uma associação de estudantes vencedora. Pronto, e esta aproximação, depois aliada também à aproximação à DESL, através do Gonçalo Rosmaninho, que falávamos bastantes vezes de coisas que eu até lhe dizia que estavam mal, coisas que eu até lhe dizia que estavam bem. Pronto, isto foi uma questão tudo de oportunidade, como eu já referi, de oportunidade, de disponibilidade também da minha parte para integrar este projeto, porque entretanto também foi integrado noutros projetos a nível profissional e tudo mais, e depois da equipa que me acompanhou, que de facto tem proporcionado muito bons momentos, mesmo com estas peripécias todas que hoje vivemos, as coisas foram correndo, acredito eu, bem. Portanto, até ao momento estou satisfeito com todo o percurso. E pronto, e foi mais ou menos assim que nasceu esta aproximação à ADESO e que tanto me orgulha. Muito bem, obrigado, Alexandre. Fica aqui a nota também, essa nota para a prosperidade. Passando também, e como esta é uma conversa de aniversário, importa também refletir, neste caso, aquilo que, e também para podermos deixar isso de parte desde já, aquilo que são os momentos mais difíceis ou que foram as vossas maiores dificuldades enquanto presidentes, um pouco a nível pessoal, mas também, e também fundamentalmente para aquilo que é a estrutura aqui da ADES. Por isso, Francisco, a pergunta que te faço vai mesmo nesse sentido. Quais foram os momentos mais difíceis que atravessaste durante a tua estada enquanto presidente? E também quais as maiores dificuldades da ADESL, pelo menos nessa tua geração? Também estamos a tentar perceber aqui se gerações diferentes enfrentam problemas diferentes. E, portanto, agradeço também que nos fales sobre esses momentos menos bons. Claro que sim, Pedro. Olha, como te disse, eu guardo uma imagem muito positiva e feliz do meu percurso na ADESL. Mas, claro, houve momentos mais difíceis, não só desafiantes, mas realmente que foram mais complicados. Numa fase inicial, a nossa direção, já há 6 anos, teve logo um choque que foi um choque muito associado a alguma despesa que existia, por exemplo, que não era comportável com as receitas que tínhamos, e portanto houve logo ali um choque, por exemplo, as coisas que por vezes acontecem, de passagens de pasta que não são tão eficazes, e na altura, como te disse, foi um processo um pouco concorrido, e nós tínhamos ali um fenómeno de lista de ruptura, mas tivemos logo uma necessidade imediata, um choque imediato para dar respostas a várias despesas que era preciso ser feitas e estavam um pouco em atraso. E, portanto, isso foi logo ali uma das dificuldades que tivemos, mas que depois também foi um desafio muito interessante, porque, por exemplo, naquela que era uma das nossas maiores despesas, e acredito que de alguma forma ainda se mantenha, mas que era a despesa com a arbitragem, nós fizemos uma reorganização em contacto com todos os stakeholders da ADESL na componente de arbitragem, e no caso do futebol e do futsal, conseguimos ali, até eu que sou um homem que sou apologista da concorrência, conseguimos aproveitar um fenómeno concorrencial entre 2 núcleos de árbitros e conseguimos uma diminuição muito grande das nossas despesas, que foi importante. Depois, um processo que eu, de alguma forma, também já aqui ouvi um pouco, mas pelo que fui acompanhando na ADESL, acho que houve uma modernização considerável, mas que há 6 anos era uma das maiores dificuldades que nós tínhamos, que era na operacionalização da carga administrativa.
Por exemplo, o Gonçalo há bocadinho falava do processo de inscrições. Eu, na nossa altura, tínhamos sempre essa dificuldade, que era de ter uma carga no período de pré-começo dos campeonatos universitários de inscrições num volume gigantesco, e portanto acho que isso era sempre ali 2, 3 semanas difíceis em que de alguma forma nós enquanto dirigentes tínhamos que nos dedicar a uma carga administrativa grande e que felizmente as coisas conseguimos modernizar e dar uma resposta mais digital, também com outro tipo de recursos mesmo humanos para flexibilizar isso. E depois, outro das componentes que se vivia um pouco era um momento político-associativo especial no desporto universitário e na própria atmosfera associativa lisboeta. Tínhamos algumas divisões que depois nunca nos impediram também de trabalhar, isso é importante, mas que se calhar se refletiam numa falta de unidade que era fundamental para o reconhecimento do desporto no ensino superior. E essa, para mim, era a maior dificuldade que eu enfrentava, para além destas questões de dores de cabeça do dia-a-dia, era, no final do dia, para contrariar aquela percepção um bocadinho retrógrada que existia da parte das reitorias, das universidades, do Politécnico, não no corpo estudantil, mas no corpo de docente e de reitoria e de gestão dessas instituições, porque esse para mim sempre foi a grande dificuldade, era, por um lado, explicar, e vocês sabem que a Universidade de Lisboa tem ainda uma preponderância maior por causa da gestão do estádio universitário, mas também a outros responsáveis por instituições do ensino superior, porque é que era importante esta aposta no desporto universitário e no desporto do ensino superior. E essa para mim foi a maior dificuldade, numa altura em que a própria questão do estudante-atleta não tinha sido desenvolvida como depois, 1 ano, 2 anos depois, politicamente foi dado um salto legislativo, que depois também, se não tiver reconhecimento na prática, de pouco serve, mas é importante esse salto, e eu acho que essa era mesmo uma das grandes dificuldades que tínhamos, porque depois isso impedia-nos de ter capacidade para pensar o desporto universitário numa escala maior. E aquele tema que me parece que a tendência é sempre para progredir e para haver uma evolução, era de algum amadorismo que é sempre saudável numa associação de estudantes, mas que no caso do desporto era um bocadinho acentuado, e enfim, nessa organização do dia-a-dia prejudicava-nos um pouco. E finalmente dizer-te, enquanto organização, que é fundamental, e nós temos esse privilégio de o desporto no ensino superior português ser gerido por estudantes, acho que no caso da ADESL tive ali um embate, que era perceberes que, ao contrário do que é a dinâmica de uma organização de associação académica ou de estudantes de uma instituição, aqueles que eram os membros da ADESL, quando acordavam, não iam para o estádio universitário naturalmente como vão para as faculdades. E, portanto, essa vivência do dia-a-dia dos dirigentes da ADESL, na altura também era difícil, e eu acho que nós também devemos sempre procurar ter algum equilíbrio, porque muitos dos que eram os nossos dirigentes também tinham as suas responsabilidades nas respectivas associações que eram oriundos, e claro, nós também nunca, pelo menos nesta fase, acho que nos anos que se seguiram, nunca se procurou uma profissionalização dos cargos de dirigente associativo da ADESL ao ponto de que essas pessoas descurassem nos seus estudos. E, portanto, olha, disse daqui algumas questões que acho que eram importantes. Eu sei que houve evolução, imagino que alguns ainda se mantenham, mas esse era o problema maior, era as instituições de ensino superior olharem com olhos de ver, a maioria delas em Lisboa, para o desporto universitário e o ensino superior como uma ferramenta, não uma despesa, mas uma ferramenta de investimento para os seus estudantes. Bem, obrigado. Hugo, o que te pergunto a ti é também se muda a geração, mas os problemas mantêm-se, ou se há novos problemas, e também que dificuldades enfrentaste também enquanto presidente e também depois enquanto estrutura. Sim, claro. Bem, é o seguinte, começando por um dos pontos fundamentais, ou um dos pontos principais, a nível de problemas, era precisamente esse que o Francisco terminou agora a intervenção, que era
nós temos uma estrutura, pelo menos à qual eu não estava habituado, porque eu era presidente de uma estrutura onde praticamente podia, ou as pessoas já iam às aulas, ou pelo menos já frequentavam, ou moravam perto, ou tinham uma maior proximidade com a instituição de ensino superior. No caso da ADESL é muito diferente isso, porque é muito difícil. Por acaso até nem é o caso, mas imaginem, aliás, até vou utilizar uma instituição que acho que na altura não estava representada, não vai alguém tomar isto como Como ataque, sim. com algum ataque, mas imaginem, por exemplo, alguém da Associação de Estudantes da EGAS Muniz, que é um dirigente da Associação de Estudantes, em que para ajudar, para trabalhar, sobretudo, e como vocês sabem, grande parte do trabalho ou das necessidades de trabalho da ADESL muitas vezes prendem-se com o final de tarde, noite. Muitas vezes, e aconteceu também isso comigo, de depois no final ir levar pessoas a casa, mas isso também acaba por afastar muita gente da própria ADESL. Quantas vezes nós não saímos da ADESL para lá da meia-noite e depois as pessoas terem que ir de transportes de novo para casa. Isso é uma coisa que no início vai acontecendo, consegue-se cumprir, mas que depois a certa altura é difícil e nós compreendemos. Eu cheguei a falar com alguns dos dirigentes que depois até se acabava por encontrar uma forma deles também contribuírem de forma positiva para a ADESL, mas realmente esse era um dos grandes problemas, sem dúvida alguma. Depois, obviamente que ainda na minha altura e aqui também foi muito importante o mandato do Francisco. A ADESL havia alguma desorganização também financeira e era importante. O Francisco deu um primeiro passo, que era esta questão da renegociação com núcleos de arbitragem, associações de arbitragem, que foram fundamentais, mas que, lá está, foi um trabalho que só no mandato depois do Gonçalo é que se conseguiu praticamente terminar, ou seja, era um trabalho que já vinha de há muito tempo e que felizmente no meu segundo mandato já ficou praticamente concluída, mas que realmente era um custo muito alto, era um custo que estava muito desorganizado, as próprias associações, haviam associações que nem sequer sabiam muitas vezes quanto dinheiro é que deviam e como é que as coisas estavam organizadas, portanto, infelizmente tivemos essa herança, que foi também a mais difícil, porque nenhum de nós gosta de cobrar dívidas, nenhum de nós gosta de chatear, de fazer ultimatos às associações e nós também já estivemos do lado das associações e quando não tens dinheiro depois tentas arranjar forma, obviamente, das tuas equipas competirem, porque é importante que as tuas equipas compitam, só que se não consegue, ou seja, acaba por se gerar ali um ciclo que não é nada fácil, não é fácil para os dirigentes, não é fácil para os dirigentes das associações, não é fácil para os dirigentes da ADESL e essa aí foi uma luta um bocadinho difícil e um bocadinho complicada. Depois, a questão que o Francisco também referiu do contacto com o Estado universitário, com as instituições de ensino superior, essa foi uma das dificuldades que nós tivemos numa fase inicial, mas que também era um dos nossos grandes objetivos ou uma das nossas grandes bandeiras. Portanto, ainda bem que foi uma dificuldade, que era uma das nossas principais bandeiras, era para além de unir Lisboa pelo desporto a nível do associativismo, nós também queríamos unir Lisboa pelo desporto ao nível das instituições. Era muito recente a questão do Estado universitário ter passado para a Universidade de Lisboa. Eu era de uma instituição de ensino superior diferente, da Universidade Nova de Lisboa, tinha muita interação com a reitoria,
pronto, também havia ali algumas quesílias entre instituições e foi muito importante nós conseguirmos mostrar que a ADESL era isenta essa luta, a essa quesília, o que se quiser chamar, e também foi muito importante, mas lá está, foi um desafio, foi uma dificuldade, mas realmente era um dos nossos objetivos, que era afirmar também a ADESL politicamente. Era importante que o IPL, a Nova, a UEL, as instituições de ensino superior privadas, todas as instituições de ensino superior em Lisboa percebessem a importância que a ADESL tem junto das comunidades. Portanto, acabou por ser uma dificuldade numa fase inicial, mas acho que depois também acabou por ser uma vantagem e um trunfo que tivemos para cerca no final do meu primeiro mandato, de conseguirmos ter realizado os campeonatos nacionais universitários, passado tantos anos em... Estás aqui a adiantar com algumas questões que temos, mas sim. Ok. Mas, portanto, estas aqui foram assim as principais dificuldades, sem dúvida alguma. Obrigado, Hugo, até por te transcenderes a ti mesmo e responderes a perguntas que ainda não foram colocadas. Muito obrigado. Gonçalo, aqui passando também para ti, faço também essa pergunta, no mandato que eu ainda tive a oportunidade de quase todos, só do Francisco, que acabei por não acompanhar, mas contigo, em que também já fazia parte da ADESL, perguntar também isto, nesta transição depois, e também por teres feito parte também do mandato do Hugo, pergunto-te de facto se os paradigmas continuaram, se existiam mudanças, que novos problemas surgiram para a ADESL e também para ti. Bem, eu partilho um problema que tanto o Francisco como o Hugo mencionou, relativamente aos órgãos sociais, tendo em conta a problemática que eles identificaram, que não é... A ADESL não é uma faculdade, ou seja, as pessoas não vão lá diretamente, então é sempre muito difícil de convencer as pessoas a criar um hábito de ir até a ADESL e de sentir a ADESL como sentem a sua associação de estudantes, porque, afim ao cabo, é difícil, porque a atividade da ADESL, como o Hugo e referiu bem, começa essencialmente às 5 da tarde, acaba por volta da meia-noite, e é sempre complicado as pessoas depois no dia a seguir acordarem às 8 da manhã para irem para as aulas, ou mesmo até abdicarem das horas de estudo para depois conseguirem dar a outra instituição que não é, ou seja, que não é a instituição de base deles, e muitas das vezes acabam por fazer essa compensação, e às vezes custa essa compensação. Em relação à parte organizacional financeira, felizmente não tive os problemas que foram identificados pelos anteriores, muito por graças da ajuda ou neste caso pelo mandato do Hugo e por graças da ajuda do Diogo Varelas, foi o meu tesoureiro e foi também quem ajudou muito o Hugo na altura dos processos de identificar as dívidas e de clarificar o que é que havia e o que é que não havia. Já tive também a sorte de ter um grupo de advogados pro bono para problemas mais complexos, ou seja, mais difíceis, ou seja, quando as associações muitas das vezes já não praticam o desporto universitário e já não querem pagar as suas dívidas, ou até mesmo porque mudaram de identidade. Felizmente tive essa sorte de ter esses advogados para poderem ajudar nesse tipo de processos. E basicamente essencialmente foi esses os meus problemas, que não foram grandes problemas. Apanhei já a ADESL, graças aos mandatos anteriores, numa fase ascendente, e foi só dar continuidade àquilo que eram as ideias que se tinha e que se teve ao longo dos anos. Claro. Obrigado, Alexandre. Quase certeza que sei qual é que foi o maior problema que tiveste no teu mandato, mas de qualquer das maneiras faz aqui o obséquio de falar pelo menos dos teus problemas, também dificuldades que encontraste, não só para além desse grande problema que ainda enfrentamos todos. Diz-nos um pouco como é que tem sido também este mandato e estes largos meses aqui à frente da ADESL.
Eu acho que me revejo um bocadinho em cada um daquilo que cada um disse, à exceção se calhar da parte da estrutura financeira, que de facto tenho que vos agradecer. Excelente trabalho, ainda assim as coisas têm que ser geridas de forma cuidadosa também para que isso não caia, digamos, esse trabalho que vocês todos tiveram, que seja em vão. Ainda assim, obviamente, encontrei uma Adeslo muito mais estruturada nesse aspecto, portanto não digo inicialmente que foi uma grande dificuldade. Agora, a dificuldade do dia-a-dia de gerir toda a tesouraria da Adeslo, obviamente que isso enfrentamos. Ainda assim, também pela equipa de parte financeira que nós temos, isso assegura-nos bastante, digamos assim, bastante um bom trabalho. Agora, a nível de dificuldades que eu enfrentei, acima de tudo, foi um início de mandato que eu acharia que ao início estaria preparado e que teve que haver uma adaptação bastante grande, aliado a tudo isto de órgãos sociais que eles os três já referiram, porque de facto é uma dificuldade que a Adeslo enfrenta bastante grande, de termos, neste momento a equipa é constituída por 15, vá 27 a equipa toda, em que a participação de todos não é de todo igual, e a discrepância é bastante grande dos que fazem, ou até aqueles mesmos que não fazem, que não o fazem. E isto, obviamente, que se falta de um lado, alguém vai ter que o compensar. E pronto, e essas compensações são sempre as dificuldades que todos os outros órgãos sociais enfrentam. E, portanto, isso foi uma problemática. E depois, a outra, mas que acho que não é só para a Adeslo, é, digamos, a questão da pandemia, que de facto tem que ser gerido com pontas, e que desde março, que se as coisas pareciam que estavam a descambar, porque a nível de europeus de rugby, a organização dos europeus de rugby que eu já perspectivava passou para 2023, depois a nível de CNUs, que também tínhamos uma candidatura pensada para 2021, uma vez que Lisboa era a capital europeia do desporto, a organização que a tinha optou por dar continuidade a essa organização para 2021, o que também nos limita aqui um bocado uma das nossas grandes bandeiras de mandato, que era essa candidatura, e que acreditávamos muito que fosse possível a sua organização. Mas depois, pronto, as coisas encaminharam-se agora em setembro, que mesmo com as relações que às vezes divergentes entre as várias entidades, porque a Adeslo parece que, apesar de trabalhar em muitas coisas, também parece estar dependente em muitas outras coisas de várias entidades, e nomeadamente o estádio universitário, que às vezes é difícil também gerir essa relação. Mas as coisas foram-se organizando, e mesmo esta época desportiva, como se calhar muitos não perspectivavam, mas as coisas estão a arrancar. Já iniciámos com 5 campeonatos, dos 10 que nós temos a nível de primeira divisão, e portanto isso aí obviamente é uma nota de louvor a todos aqueles que estão a trabalhar, e tu bem sabes também da dificuldade que estamos a enfrentar pelo número reduzido de órgãos sociais, porque a nível de dinâmicas, de estrutura de equipa, tudo teve que ser estruturado de forma diferente, tudo teve que ser feito com mais regras ainda do que aquelas que já haviam, e portanto tudo isto, toda esta fase inicial de início de processo dos campeonatos universitários de Lisboa para esta época desportiva 2020-2021, obviamente foi uma grande dificuldade de perceber até que ponto é que nós conseguiríamos atrair equipas, porque também houve essa redução, e eu há pouco tempo referi que neste momento da Adeslo, em condições normais, já estaríamos perto das 180, 200, 220 equipas. O ano passado tivemos 214 equipas inscritas, mas neste ano temos 40 equipas inscritas nesta fase, portanto é realmente redutor, e a nível destas dificuldades de perceber como é que aliciamos as equipas e ao mesmo tempo construir mecanismos de compensar as equipas caso tudo voltasse atrás, porque os campeonatos do ano passado foram cancelados e houve muitas equipas a ficarem prejudicadas, nomeadamente da segunda divisão, mas a nível de aqui balancear a estrutura financeira da Adeslo e aquilo que poderiam ser os mecanismos criados, acho que desenvolvemos as coisas bem pensadas, bem estruturadas,
apesar da equipa ainda assim reduzida, e pronto, para terminar assim as dificuldades que estou a enfrentar ao longo deste mandato. Muito bem, obrigado, Alexandre. Estamos a viver estamos de facto a viver essas situações, mas pronto, já ouvimos aqui falar também sobre alguns problemas e deixando também, porque a realidade é que isto é uma conversa também para celebrar e, portanto, importa de facto fazer esse processo de perceber o que é que se passava também de uma forma negativa, mas aquilo que pergunto, começando desde já pelo Francisco, é se havia dificuldades. A verdade é que também terão existido certamente muitas vitórias e algumas apostas ganhas, e é isso que eu te pergunto, que nos expliques um bocadinho que apostas e que vitórias foram essas. Muito bem. Isto depois da intervenção do Alexandre, as nossas até pareceu mal, porque quer dizer, foram tudo problemas de menor quando vimos, claro, completamente. Claro. E realmente, epá, é preciso, acho que dar o passo de liderar a ADESL é sempre preciso ter alguma coragem, e então mantê-la num ano tão atípico quanto este, ainda mais. Portanto, a minha solidariedade total convosco. Nós tivemos ótimos momentos, não tenho dúvidas nenhumas disso. Um dos momentos que eu creio que é sempre importante, ou marca sempre um mandato regular de um dirigente da ADESL, é as suas fases finais. E as fases finais que nós organizámos, acho que revelaram muito isso, quer dizer, uma semana que é sempre quase já é uma marca do ensino superior em Lisboa, a semana das fases finais da primeira divisão do School, e é que quem está nessa semana na organização consegue perceber as coisas de outra forma, percebe os desafios, o que é que se pode melhorar, mas eu creio que aí foi um momento que me marcou, e nós na altura procurámos também mudar um bocadinho algumas práticas, arriscámos, lembro-me, por exemplo, quem se recorda da festa de encerramento do School, era sempre também, era um momento de celebração, mas com alguma confusão. Nós nesse ano tentámos melhorar um pouco esse momento, eventualmente também com os defeitos que existiram, mas também foi ali uma base, tentar arriscar com coisas novas, e depois nos anos seguintes essa semente muito bem adaptada, com soluções diferentes. Depois, outro momento que me pareceu muito importante foi, e isto também para dizer o que é. É certo que todos nós teremos recebido, em alguns casos, um legado menos positivo, mas eu tive a oportunidade de receber, enquanto presidente da ADESL, um galardão de prestígio atribuído pela FADU à nossa associação, e esse foi um momento, mais do que reconhecimento para esse trabalho daquele mandato, que estava em funções há 3, 4 meses, era um reconhecimento por todos os dirigentes que tinham passado pela ADESL e pelo trabalho muito importante que tinham desenvolvido nos 9 anos anteriores. E, portanto, acho que também foi um momento forte, porque a ADESL, de alguma forma, é uma instituição um pouco única na realidade do ensino superior, que é uma instituição de âmbito regional, exclusivamente focada no desporto. E acho que também foi um ponto bastante positivo. Depois outros 3 aspectos que gostaria eventualmente de destacar. Nós, durante aquele mandato, tivemos, não sei se voltou a repetir, mas nós tivemos imensas Assembleias Gerais, e imensas Assembleias Gerais muito participadas. E essas Assembleias Gerais, para além das polémicas naturais que existiam na altura, e eram saudáveis, davam-nos traqueios também para o futuro, eu sinto isso. Também permitiram, dentro das divisões que existiam, ter consensos. E o Hugo há pouco falou do caso do CNU, que se organizaram em Lisboa, e nós, com uma Assembleia Geral, se calhar num fenómeno que era improvável, porque a candidatura era proporcionada pela Federação Académica de Lisboa, conseguimos, dentro da ADESL, reunir um consenso para apoiar essa candidatura, um consenso alargado, e a verdade é que depois, no ano seguinte, tivemos os CNUs em Lisboa, já no mandato do Hugo, e acho que isso também foi uma prova da maturidade da ADESL e dos seus associados. Ainda para te dizer o quê? Que acho que nós tivemos um dos grandes momentos, passou por um aumento daquele que é a nossa preocupação sempre de um score
a matéria de participação nos campeonatos universitários. E nós quase em todas as modalidades na altura tivemos uma subida da participação, também porque, enfim, não foi só pelo processo eleitoral, é por mérito também das associações, acho que começou-se a apostar mais no desporto no ensino superior e houve ali um fenómeno de aumento, sobretudo nas modalidades coletivas, que foi muito importante, e finalmente parece-me que para além de todos estes reconhecimentos, a questão que te falava há pouco, eu concordo, só para dar esta referência, eu concordo em absoluto com o que o Hugo e o Gonçalo disseram. Eu acho que no mandato deles conseguiu-se, a apreciação e é um louvor que lhes faço, um aumento grande numa componente que era da receita da ADESLO, seja por recuperação das dívidas que existiam dos associados, mas também por uma promoção da reputação da marca, envolvimento com o município, patrocínios. Nós não tivemos tanto essa audácia e acabámos por estar noutras frentes, mas a questão da despesa e dessa reestruturação financeira, não sendo um evento, foi um ponto importante. Eu Vitória, senti, claro. eu fiz um caminho para se começar a ter ficha limpa que foi bastante interessante, mas dava-te estas 5 referências, sendo que também me parece que um dos pontos positivos, apesar da desorganização e das dificuldades que existam, eu tive vários casos de muitos dirigentes associativos que não eram dos órgãos sociais, muito interessados no dia-a-dia da ADESLO, e não era só na ótica da preocupação da sua equipa e do processo disciplinar, do relatório de jogo, era mesmo em querer melhorar o nosso dia-a-dia, e isso foi também uma marca de grande esperança e que nos ajudou bastante. Obrigado, Hugo. Acredito que também tenhas aqui algumas ideias semelhantes, mas do que conheço também outras bastante diferentes, e por isso, vitórias e apostas muito bem. Que ganhaste. Aliás, este aqui é mais fácil do que falar dos problemas, porque é verdade. Felizmente foram bem mais do que os problemas. Antes de mais, o facto de estar aqui, de olhar para vocês, ex-presidentes, a ti, Pedro, ex-presidente de uma associação também, agora funcionário, outros ex-presidentes, as pessoas, os dirigentes, o Ricardo, tudo isso foi a melhor herança que consegui. As próprias experiências fizeram de mim um cidadão e um dirigente e um profissional, sem dúvida melhor, continuo a dizer isto. Estive envolvido em 3 associações de estudantes académica e desportiva, e foi realmente uma experiência que foi brutalmente enriquecedora. A nível dos pontos mais positivos, tal como há pouco eu estava a dizer, o facto de ter havido, de certa forma, aquele murro na mesa, o facto de ter feito com que a ADESLO tivesse entrado na agenda do associativismo, do ensino superior, que se calhar acabava por muitas vezes cumprir calendário, e isto fez com que mais pessoas estivessem envolvidas, fez com que, e tal como disse há pouco, tivéssemos sempre um ajuizamento diferente do nosso mandato, e sem dúvida que eu tive em grande parte das Assembleias Gerais que o Francisco está a dizer, não foram tão difíceis quanto as que tive, mas ainda foram algumas Assembleias Gerais que foram importantes, que nos deram sempre um feedback positivo ou negativo e que fizeram com que pudéssemos melhorar o nosso trabalho. E começar por dizer que uma das coisas que também tivemos aqui, a revisão dos estatutos, o início da revisão dos estatutos foi muito importante nessa altura, porque havia ainda este burburinho de umas eleições muito participadas, e fez com que isso também fizesse com que mais associações participassem neste início deste processo. Depois, claro que, e não tenho a menor dúvida, que os sucessos depois desportivos foram também as coisas que eu mais guardo na memória. Os campeonatos nacionais universitários foi uma coisa que eu vivi como provavelmente muito poucas experiências na minha vida. Foram dias em que provavelmente cheguei a estar 3, 4 dias sem sair praticamente do estádio universitário.
a dormir no carro, no piso de baixo da Adesle, numa cadeira qualquer na Adesle, no pavilhão, a ir tomar banho no pavilhão 1 ou pavilhão 3, ou seja, foi, apesar de, e todos concordamos que as fases finais da Adesle da primeira divisão são brutais, é um momento também que à quinta-feira é de alegria, não é? À segunda, terça e quarta se calhar não tanto, mas à quinta-feira é de alegria. O CNUs acabou por ser brutalmente desgastante, mas depois também muito reconfortante depois de terem acabado. Várias foram as pessoas que disseram que depois foram os melhores CNUs de sempre, apesar de não serem de organização exclusiva da Adesle. A Adesle teve uma importância brutal, na altura foi candidatura da Federação Académica de Lisboa, mas a Adesle acaba por ter uma importância brutal na organização desses CNUs e que ainda muita gente diz, ex-dirigentes, funcionários da FADU, da Adesle, que foram muito provavelmente os melhores CNUs dos últimos anos. Isso também é muito reconfortante para nós e neste caso para mim, como sendo assim uma das grandes ou a maior vitória que tive nestes 2 anos de mandato. Depois há pequenas coisas que nós gostamos e ficamos com este... de certa forma olhamos para isto com alguma altivez, que é o facto de termos lançado coisas que ficam depois e que em princípio espero que também fiquem para o futuro, desde a Supertaça de Lisboa, em que foi interessante tentarmos criar aqui uma coisa diferente e conseguirmos então fazer aqui estas parcerias, não só com as instituições de ensino superior, com outras entidades, com instituições de ensino superior, neste caso com o Inatel, que na altura a Associação de Estudantes da FCSH tinha uma equipa no Inatel, porque na altura foi assim uma coisa gira de a malta sentia-se injustiçada de não ter passado para a primeira divisão naquele primeiro ano e então encontramos aqui este prémio para eles, que foi inscrevê-los. E aí eu já jogava, porque pronto, pensava que ia conseguir ter nível, mas ainda assim não foi nada fácil. E então inscrevemos uma equipa no Inatel e eu depois de também ter interagido com alguma malta lá, achei, e depois de ter proposto à direção e aos associados, que era giro criarmos aqui uma interação entre e também com ex-dirigentes. Estou a recordar também a conversa na altura com o Barracosa, que era giro nós conseguirmos fazer aqui então esta interação entre os campeões do universitário com os campeões trabalhadores e realmente foi giro porque, e tem sido, e vocês têm assistido a isso, por incrível que pareça, pelo menos que recordo assim por alto, tem sido até partidas muito disputadas, sempre com a Adesle a ganhar mais quando jogamos no estádio universitário, o Inatel a ganhar mais quando jogamos no 1º de maio. Em casa é sempre mais fácil. Exatamente, parece que o fator casa tem sido importante, portanto vamos ver agora sem o apoio do público como é que a coisa vai correr. Quer dizer, esperemos que em setembro já esteja tudo normalizado e que então já possamos ter também público. Mas portanto esta aqui foi realmente uma das coisas que foi mais giras, mais divertidas, que foi lançada também nessa altura. Igualmente, por me ter divertido tanto naquela quinta-feira que o Francisco estava a dizer das fases finais do Francisco, depois mais à frente em reuniões de direção também achámos que seria interessante nós conseguirmos fazer uma separação da quinta-feira das fases finais e que é realmente tanto para nós dirigentes como para os dirigentes das associações como para os atletas um dia de festa, um dia de muita e demasiada comemoração e em que também atribuíamos ali alguns prémios. Era importante conseguirmos fazer alguma diferenciação e distanciar um bocadinho isso, porque a certa altura tínhamos alguns elementos politicamente podiam não aceitar tão bem aquela chuva de cerveja ou pelo menos de alegria, chuva de alegria que acontecia e então o lançar a gala da Adesle, a gala do Desporto Universitário de Lisboa também
é uma das coisas que mais me orgulho, porque acho que foi muito importante, porque foi um momento em que conseguimos ter um marco de afirmação política da ADESL, ou seja, este aqui é claramente o primeiro argumento, o outro era aqui uma brincadeira que também estava a fazer. Foi importante porque conseguimos juntar a Câmara Municipal de Lisboa, o IPDJ, o Inatel, a FADU, os associados, assinámos o primeiro contrato de programa da Câmara Municipal de Lisboa com a ADESL, e isso também foi muito importante, porque acho que fizemos com que a ADESL, não só junto das instituições, mas também junto da autarquia, junto do município, conseguisse também ter aqui uma afirmação diferente, tanto que depois também acabámos por fazer parte da candidatura de Lisboa à Capital Europeia do Desporto, a integrar, e na altura por convite também do presidente da FADU da altura, o Daniel, também a integrar o Conselho Municipal do Desporto, e tudo isso foram coisas que eu acredito que hoje em dia possamos, e depois com o Gonçalo, com o Alexandre, também tirar alguns dividendos, não só financeiros, mas também políticos muito importantes da afirmação da ADESL. E pronto, assim, em traços gerais... Em traços gerais? Sim. Não, porque... São muitas coisas, não é? Eu por acaso não queria tanto chegar momentos. aqui, porque parece que estamos aqui a mostrar o que foi o melhor de cada mandato, mas realmente estas foram as coisas que mais me orgulharam, as coisas que também mais alegria me deram, e que ainda hoje tenho esse sentimento, e portanto tinha que Claro as que sim, partilhar. claro que sim, obviamente. E muito obrigado, porque é contar. Nós pedimos também para estes momentos, porque é nas vitórias e nas dificuldades que acaba por se Claro. contar a história. E aqui com alguma brincadeira, como perceberam, a malta perceber que isto que era mesmo chuva de cerveja. Claro, claro. Partiram numa quinta-feira das fases finais e vão ver que não é assim. Claro. Nada que me parece. Como Em dia de aniversário também tudo é permitido, e por isso, e por isso não há problema. Mas Gonçalo, passando agora para ti, o Hugo fala de facto destas grandes vitórias, algumas, e das pequenas vitórias que também são muito importantes para dar caminho a essas grandes vitórias e a outros possíveis trajetos. Diz-me então que apostas, pequenas ou grandes, é que também te trazem orgulho, ou que te trouxeram orgulho. Eu diria que tudo o que foi feito traz-me algum orgulho, tudo o que foi conquistado, acho que foi, como o próprio nome diz, é uma conquista, e a verdade é que não podia estar mais satisfeito do que eu estou com aquilo que foi realizado durante os 2 anos da minha presidência. Eu acabei por focar muito na parte dos patrocínios e parcerias. Foi a grande chave de mudança que a ADESL teve. Acabei por materializar alguns projetos que já vinham do passado, nomeadamente a plataforma, o Turtle, que hoje em dia é feita. Foi uma ideia também do mandato do Hugo. Dar continuidade à gala foi outra das coisas. Fazer mais de 50 candidaturas a campeonatos nacionais universitários, em que toda a gente me chamava de maluco, mas que eu acho que é importantíssimo, pelo menos para Lisboa, cada vez mais afirmar-se no panorama do desporto universitário nacional, e que, afinal e ao cabo, se não for Lisboa, que é a capital do desporto e capital europeia, uma capital europeia, acho que não faz sentido que não seja de outra forma que se dê esse passo. Mais coisas que foram feitas. Começámos com as transmissões dos jogos, uma coisa que foi inédita na altura. Fizemos uma Fantasy League. Foram inúmeras coisas que não vale a pena estarmos aqui a falar. Acho que o que foi depois falado pelas associações e o que foi falado pelos atletas é a resposta do trabalho que foi desenvolvido, não só desenvolvido por mim, mas também pela minha equipa, e também por aquilo que foi o passado da ADESL, que foram as ideias, e que, afinal, eu acabei por materializá-las, muitas delas, e aquilo que hoje em dia é graças a todos nós. Muito bem, Gonçalo, olha, muito obrigado pelo teu poder de síntese aqui a contrastar com o Hugo, mas que adorei, Hugo, estou a brincar, obviamente. É sempre com gosto que ouvimos aqui também estas histórias. Alexandre, muitas destas vitórias não foram possíveis ou não têm sido possíveis até à data por
causa também da questão da pandemia, falou-se aqui da questão das fases finais, da primeira divisão e de outras, a questão da própria Gala. Mas a verdade é que, pelo menos na minha opinião, há algumas vitórias, algumas apostas ganhas. Pergunto então o que é que até agora tem também trazido esses momentos de felicidade e de orgulho no meio de uma pandemia e de outros tantos problemas. Sim, eu vou-me arriscar a também ter assim uma capacidade de síntese grande, mas mesmo pelos momentos que vivemos, não? Porque a nível de eventos e tudo mais, obviamente é escusado estar aqui e voltar a referir que foi muito difícil. Gostava de dar continuidade a todos estes projetos que foram lançados. Agora, este ano, todos eles, à exceção, por exemplo, recordo-me que o Hugo falou da corrida universitária, em que nós, num contexto diferente, fizemos uma corrida virtual e que até muito participada, acredito eu, a mais participada, mas que não faz sentido nenhum a comparação, obviamente, Claro. mas que para nós teve algum impacto e foi interessante ver também estas novas versões de promoção de atividade física no seio da comunidade estudantil, que provavelmente também pode ser um dos caminhos da ADESL, esta parte de inovação através de corridas virtuais e de outras formas de pensamento, nesta linha de pensamento, digamos assim. Mas, obviamente, nestas alturas em que a preocupação também é só uma a nível de como é que organizamos isto com base nesta versão pandémica que vivemos, obviamente que o que olhamos é sempre mais para dentro e perceber a nível de revisões de quadros competitivos, a nível de promoção da prática dentro das limitações de como é que as coisas devem ser feitas, de olhar estrategicamente para se as coisas estão a ser bem elaboradas, se poderiam ser feitas de melhor forma, mas a grande diferença que aqui estamos a falar para as versões que eles já referiram é sem dúvida a questão das transmissões, dar continuidade às transmissões que foram lançadas nos mandatos do Rosmaninho, mas para o nosso mandato foi as transmissões de todas as modalidades, todas as modalidades que até ao momento iniciaram, claro. Mas que acreditamos que já para o próximo semestre que vamos dar continuidade às outras, vamos iniciar as outras modalidades, também vamos dar continuidade a este projeto de transmitir todos os jogos. É importante também nesta fase estarmos mais próximos dos estudantes e aliciá-los também para eles perceberem que o desporto universitário está vivo e recomenda-se em Lisboa, portanto esta aproximação para nós é muito importante. E depois é o início de uma atividade na ADESL que é os esportes. Começámos com os esportes numa primeira fase com torneios de League of Legends, depois FIFA, agora estamos muito próximos de um novo campeonato de CSGO e perceber até que ponto nós já saberíamos que o interesse dos nossos estudantes da academia é muito também direcionado para os esportes e como tal, se há uma necessidade nos nossos estudantes, nós também devemos dar resposta a isso. E até ao momento tem sido muito significativa a participação, portanto, já consideramos e ponderamos equipará-los aos outros campeonatos universitários de Lisboa e haver, de facto, uma fase regular e tudo mais com mais tempo, porque nós ultimamente temos a feita de correr numa semana, 2 semanas, por aí, e se calhar alargar aqui um bocadinho o período competitivo para também haver essa participação mais regular neste tipo de torneios. Portanto, de facto, a nível de eventos foram muito limitados. Ao bocado, uma das contrariedades, por exemplo, das fases finais que nós tínhamos todas as fases finais organizadas para a época desportiva passada e que à última da hora, uma semana, salvo erro, também estás aqui para me corrigir, mas acho que foi uma semana antes, tudo foi cancelado. Portanto, são estas pequenas coisas a nível de eventos que gostava de ter e de guardar na minha memória, mas que por enquanto ainda não é possível. Esperemos que agora num futuro breve que assim seja possível. Mas acima de tudo é recordar todos estes pontos estratégicos que fomos analisando do que estaria mal e do que estaria bem ou que estaria mal dentro da ADESL, esportes, e depois culminar com, e também desde já uma palavra de agradecimento, àqueles que ainda se mantêm mesmo nesta fase de dificuldade, aos nossos atletas e a nós dentro da ADESL e a vocês, os três, que estrutura profissional da ADESL, e a todos os outros órgãos sociais que ainda se mantêm,
agradecer, porque de facto isso é o que eu vou guardar, são as pessoas. Com todos os que aqui estão presentes, tenho conversas que são cada vez mais ricas, e é isto que nós podemos levar do desporto universitário, deste mundo associativo, é de facto as pessoas e todo o dia-a-dia do que podemos cruzar com elas, e portanto isso é as minhas memórias por enquanto, mas que estou muito, muito satisfeito com elas, não é por aí, que não é por as coisas estarem a ser feitas de outra forma que não estou satisfeito, Claro. satisfeito dentro destas possibilidades que vivemos. Muito obrigado. Estamos aqui perto da hora e de facto estaríamos aqui muito mais tempo. Não vamos já acabar, temos ainda aqui algumas coisas a falar, mas para dar aqui nota desta riqueza a nível de intervenções e portanto falando agora também, voltando aqui ao Francisco, e uma pergunta que aproveito para colocar já a todos, aqui passa rasteiro ao Francisco, que será primeiro, mas de pensar, falámos um bocadinho sobre aquilo que é o passado, aquilo que é o presente, temos falado disso, mas também falando e pondo os olhos no futuro, importa-nos pensar quais podem ser os desafios ou os principais desafios do futuro. Obviamente que se quiserem fazer um paralelo com aquilo que achavam que ia ser os desafios do futuro nos vossos mandatos, para aquilo que hoje identificam se calhar ou que podem vir a pensar. Francisco, passo-te a batata quente. Acredito que estejas também habituado. Bem, mas esse ponto, claro que há aspectos que eu acredito que ainda se estão por concretizar, é normal. Nós temos uma ambição grande sempre que assumimos instituições como a ADESL e é um caminho também de longo prazo, mas podia começar por um ponto que, por exemplo, eu não nem enquadrava bem como um desafio há 6 anos, mas que eu acho que é um dos maiores desafios perante este ano de pandemia e o próximo ano ainda com muitas restrições seguramente, que é a questão da saúde mental. Eu acho que esse é um capital que uma estrutura como a ADESL deve utilizar para se fortalecer ainda mais, revelando concretamente que a prática da atividade física informal, e esse passo também já foi dado, mas a prática do desporto enquanto atividade organizada é uma das maiores ferramentas, não a única, mas uma das maiores ferramentas num público que é o universitário, que é muito afetado por esta Claro. questão do confinamento, das dificuldades. Se a saúde mental já era um tema antes da pandemia, acho que com a pandemia ainda se torna mais e parece mesmo que é uma grande ferramenta e um capital que quem está a dirigir o desporto e o desporto no ensino superior, como é o caso do Alexandre, é um abre-olhos para a comunidade académica e para a sociedade em geral perceber de uma vez que o desporto é uma das melhores respostas que nós podemos dar. Até por isto, que era uma característica que eu sempre considerei no desporto universitário e na lógica dos campeonatos universitários, até porque nós temos primeira e segunda divisão e há diferenças muito grandes competitivas entre a primeira e a segunda divisão, nós sabemos disso. E olha, eu sou um bom exemplo disso. O Hugo há bocadinho dizia que não tinha tanto jeito quanto eu, mas eu também me considero um tipo pouco apto para o desporto de alta competição, mas no desporto universitário eu encontrei um espaço para poder competir e acredito que o desporto que a ADESL, a prática que a ADESL faculta é, para além da questão da atividade física, é um polo de agregar à academia, de agregar vários estudantes de diferentes pontos do país, de diferentes áreas do saber e portanto, acho que aí, com as mais-valias que existem, também ainda há um caminho grande a fazer, porque parece-me que é normal, nós olhamos sempre para os atletas, para os modelos federados e para os modelos de alta competição e queremos retirar o que têm de melhor, mas parece-me, e eu também entrei nesse erro, de achar que o desporto universitário tem de ser um decalque do desporto federado. E parece-me que aí pode haver uma agenda de continuar-se a evoluir e com coisas concretas, com regulamentos das modalidades e da prática do jogo mais adaptados para as nossas realidades. Vou dar um exemplo. É normal que
um tipo como que esteja um estudante no ensino superior que não tenha propriamente um historial de alta competição, não esteja preparado a treinar 2 ou no máximo 3 vezes por semana, não esteja preparado para ter jogos de 90 minutos com alta qualidade no futebol de 11, por exemplo. E acho que há aí questões que podemos avançar um bocadinho e o Alexandre é certamente a pessoa indicada porque se está na área do desporto e na FMH, certeza que tem boas ferramentas para pensar nos modelos competitivos dessa forma. E outro ponto que também gostaria só de destacar, e já nos vamos alongando, que me parece importante, é esta noção que já falámos um pouco todos, que é a questão do reconhecimento do ensino superior, tem um problema anterior, que é o reconhecimento do desporto na sociedade e na agenda governativa. E sinceramente, ainda que a ADESL seja aqui um misto das duas realidades, eu acho que esta tentativa de estarmos sempre a misturar juventude e desporto acaba por tirar um pouco do foco central na agenda desportiva. E acho que a nível governativo parece-me que ao mesmo tempo na agenda estudantil e da juventude. Claro, sim. Nós no meio académico acabamos por ser aqui um meio híbrido, porque realmente ligamos as duas realidades. Mas se calhar ganhávamos mais em ter uma agenda clara para o desporto e depois, nessa agenda clara para o desporto, haver uma concretização do modelo que queremos para o desporto no ensino superior português, por forma nós temos aquele binómio, não é, do desporto, do modelo europeu de desporto universitário e do modelo americano. E às vezes, no caso português, parece-me que andamos sempre aqui no meio dos dois, sem saber muito bem o que pretendemos. E eu, pela experiência que tive, acredito que o modelo europeu, na perspectiva de termos estudantes, atletas, que não ingressam no ensino superior só como um meio de chegar a um desporto mais profissional, é essa a nossa ADN e é para isso que nós devemos trabalhar. Depois a alta competição, claro, há imensos caminho a fazer, mas no que é um desporto universitário e no prestígio que deve ter, acho que há um longo desafio a ter mesmo depois no pós-pandemia. Mas, portanto, dar-te esta nota, se alguém quiser agarrar, é usar o desporto neste próximo ano como a grande mais-valia dentro da esfera universitária para combater os grandes problemas da saúde mental. E para aqueles que não são tão aptos para a prática organizada, como a ADESL fez muito bem com esta corrida virtual, dar ferramentas também, não tem que ser os melhores, nem estar na elite competitiva, porque há mecanismos que uma associação como esta, uma federação como esta, pode dar a toda a gente. Obrigado. Hugo, pergunto-te então também que outros desafios, se não os mesmos também, obviamente, deixas e que deixavas também na altura em que te retiraste da ADESL. Sim, esta questão que o Francisco fala da saúde mental é claramente, e hoje em dia também, e falamos em agenda, está na agenda, é importante, é um tema que sem dúvida tem que ter e deverá ter também, a ADESL também deverá colocar os olhos e também ter visão e priorizar esta questão, e acho que é difícil acrescentar alguma coisa ao que o Francisco estava a dizer, porque pronto, para além do desporto, depois também é um trabalho que tem que ser feito nas próprias instituições. Agora, para além disso, o desporto, e aqui não só o desporto, a atividade física, o exercício físico, devem, sobretudo, pronto, os últimos dois, a atividade física e o exercício físico, devem deve a ADESL também, e a FADU e todos os agentes, proporcionar mais formas, mais soluções para que todo e qualquer estudante de ensino superior seja mais ativo. Eu lembro-me que na altura ter feito contas e lembro-me, provavelmente num dos meus primeiros discursos, disse que havia uma percentagem muito pequena de estudantes que praticavam desporto universitário, eventualmente lançando também aqui uma ideia para tentarmos perceber qual é a percentagem de estudantes que pratica exercício físico, e acreditando e atirando que, sendo o exercício físico, a prática de atividade física, a prática desportiva, sendo provavelmente um dos principais ou uma das principais
atividades extracurriculares de qualquer estudante de ensino superior, acredito, estou a atirar para o ar, estou a lançar aqui até um desafio que é para tentarmos contabilizar isto. Acredito que a percentagem não é muito alta, e isto aqui vai fazer com que tenhamos aqui o primeiro desafio, que é não só ficar aqui o desafio, e todos nós tivemos sempre aquela meta de era importante termos mais uma equipa, mais duas equipas, aumentar o número de equipas, o número de atletas em CNUs. Isso continuará sempre a ser um desafio, mas acho que também é o de, para há bocado estar a dizer pessoas como eu, que nem na segunda divisão de futsal conseguiriam ter sucesso, mas que conseguissem interagir com a ADESL, ou seja, tentarmos fazer com que a corrida universitária e outro tipo de atividades consiga aumentar o número de pessoas com as quais a ADESL interage. Acho que quantas mais pessoas interagirem com a ADESL, mais importância a ADESL vai ter, e mesmo sendo isto e algumas destas atividades de cariz informal, como por exemplo uma corrida, imaginemos uma corrida que na altura até tinha falado com o Gonçalo nisso, um bocadinho como utopia, que era de termos todos os estudantes todos os novos alunos do Ensino Superior de Lisboa envolvidos numa prova, numa corrida. Isso iria fazer com que pelo menos um terço dos estudantes do Ensino Superior de Lisboa no primeiro ciclo ficassem a conhecer a ADESL. E ao conhecerem a ADESL iriam perceber que existe o desporto universitário, ou seja, através de uma atividade de cariz informal, iriam ficar a perceber que existe competição e que eles se podem envolver nas suas associações, nas suas equipas. Depois ficam aqui alguns outros desafios, que são essas aí as questões mais difíceis. Há associações que não conseguem ter capacidade para inscrever mais equipas, há instituições que querem e até conseguem dar melhores condições, ficar com equipas que se calhar eram das associações, ou que pelo menos cada unidade orgânica conseguiria ter uma equipa, mas a partir do momento em que temos uma instituição de ensino superior que consegue fazer uma equipa a representar 20 ou 6 ou 10, para não estar aqui a ferir suscetibilidades, não é? Acaba por também reduzir aqui a hipótese de, depois de qualquer instituição a nível macro ter uma equipa. Muitas vezes é difícil uma associação de estudantes criar uma equipa, porque vão dizer que já existe a equipa de X da universidade ou do Instituto Politécnico, ou seja do que for. Portanto, este aqui é também um outro desafio. E claro que a questão do estatuto de estudante-atleta, apesar de se ter dado e se terem dado passos importantes, parece-me, apesar de já estar afastado do desporto universitário, mas muitas vezes também gosto de falar convosco e gosto de falar com alguns agentes desportivos e do desporto universitário, que me parece que é preciso também agilizar de outra forma, é preciso pôr em prática de outra forma, porque não é num nem em 2 anos que se vai conseguir colocar o Estatuto de Estudante-Atleta em marcha. A minha instituição, na altura, foi uma das, ou seja, na altura na FCSH, em Conselho de Estudantes na Universidade Nova de Lisboa, conseguimos lançar o Estatuto de Estudante-Atleta e as bolsas de mérito esportivo também da universidade, mas que era uma coisa que que era sempre atualizada e ainda hoje acredito que não funcione em pleno. Portanto, é importante que, apesar do Estatuto de Estudante-Atleta já estar em marcha, é importante que se consiga então fazer aqui este acompanhamento para que mais estudantes possam estar abrangidos por este estatuto. E por último, outro desafio, e não sei se já estamos a chegar ao final, acho que esta interação, tanto com ex-presidentes, como com ex-dirigentes, com entidades, parceiros, toda esta interação faz com que
e volto a dizer, a Adeslo aumento o alcance e com isso também vai acabar por crescer, porque eu não tenho a menor dúvida que a Adeslo é uma entidade com imensas valências e muitas vezes o importante é mostrar o que é feito na Adeslo, por isso são assim os desafios. Muito obrigado também, Gonçalo. Que desafios existiam e que continuam a existir e que outros desafios é que tu também apontas aqui para este futuro da Adeslo? Eu não podia estar mais de acordo com as palavras do Francisco Camacho. Acho que os chavões que ele deu são os chavões que vai ser o futuro. Só para nós termos uma noção, algumas modalidades tiveram uma perca de cerca de 80% dos federados, segundo dados do Jornal de Notícias, e também já foram alguns deles noticiados pelo Presidente do Comitê Olímpico. Algumas modalidades ou alguns clubes podem se calhar até nunca mais, ou no futuro próximo, ter algumas modalidades. É uma problemática que neste momento afeta o desporto federado, mas que possivelmente no futuro pode afetar o desporto universitário, porque as associações, ao fim e ao cabo, podem ter percas nos valores das verbas que foram atribuídas e com isso terem um problema grande, que é acabam por abdicar muitas das vezes do desporto, porque é sempre a parte mais fácil de abdicar, porque é o único meio que não traz nenhum retorno, a não ser o retorno não é estético, mas é um retorno de reputação. De comunicação, correto. Eu tenho uma visão do desporto universitário, à semelhança do que é feito, por exemplo, nos campeonatos académicos do Porto. Um desporto universitário de forma gratuita. Daí o meu mandato ter-se focado muito na parte de apoios, para sustentarem não só a estrutura profissional que a Adeslo deve ter, mas também para baixar os custos às associações, ou seja, com a oferta de valores mais residuais nas inscrições. Acho que esse deve ser o futuro do desporto universitário. Claro que deve haver um valor a ser pago, porque tem que haver um compromisso, e sem esse valor a ser pago é difícil haver esse compromisso, mas tem que ser um valor que seja residual e que não seja um valor que seja impeditivo à prática da modalidade ou do desporto. Acho que é também importante cada vez mais olhar-se para o desporto escolar, e temos aqui uma pessoa que trabalha no desporto escolar, e ver isto como uma ponte de ligação cada vez mais entre o desporto escolar e o desporto universitário. Não faz sentido uma pessoa que tenha vindo do desporto escolar não tenha um acompanhamento para o desporto universitário, às vezes até seja impedido de praticar, porque a Associação de Estudantes não tem essa modalidade que ele tanto procura. Acho também importante a interligação do desporto federado, porque, ao fim e ao cabo, já foi comentado por muitas federações que chegam aos 18, 19 anos e têm uma larga taxa de abandono desportivo, e que é importantíssimo que o desporto universitário faça essa ponte para que ou não se perca esse atleta, ou que esse atleta envergue numa perspectiva não profissional da modalidade, mas uma perspectiva mais amadora. É importante também investirmos com parcerias com as associações esportivas, nomeadamente associações regionais e até federações nacionais, na perspectiva de ajudá-las no curso de arbitragens e outras coisas que sejam necessárias a nível de recursos humanos, ou parte mais de ciência, porque, ao fim e ao cabo, são as universidades que produzem essa ciência, e com isso tirar o retorno do facto dos estudantes poderem pagar as propinas através disso, porque, ao fim e ao cabo, estamos a falar que há muita polémica na parte das arbitragens, e se não cativamos as pessoas para saberem as regras das modalidades e cada vez mais desenvolverem as modalidades, é difícil depois para as modalidades em si evoluírem da forma como têm de evoluir. Volto também a chamar a atenção, a parte da saúde mental é bastante importante, e acho que para mim são os chavões do que deve ser o desporto universitário, e que deve ser a parte de tudo o que é o desporto, porque tem que haver uma interligação entre todas as entidades que assim o envolvem, porque senão estamos a remar todos com uma maré
e não é a mesma maré e nunca vai ter uma solução a longo prazo. Vai ser sempre um pega aqui, pega ali e não temos. A questão é importantíssimo também de garantir que o estatuto de estudante-atleta se materializa de uma vez por todas. Pelo que já percebi, há associações ou há instituições que não estão a aplicar ou não estão a instaurar naquilo que deve ser instaurado e feito. É uma matéria que é importantíssima, pelo menos para o aumento do número de praticantes, e sem isso não foi uma vitória que foi ganha pelos estudantes. No mandato anterior, no mandato de 2018, se não estou enganado, e acho que é importante cada vez mais que essas vitórias não se percam, porque, ao fim e ao cabo, cada vez mais é mais difícil ter essas vitórias. Pronto, e acho que é, pelo menos a minha visão, acho que vai muito por aí, e não sei se está de acordo com as outras pessoas, mas eu tenho uma visão muito quadrada do que é o desporto universitário, também porque estou neste momento numa federação desportiva e isso ajuda-me também a perceber um bocadinho aquilo que não fiz ou que queria ter feito e que acabei por não ter tempo para o fazer. Bem, obrigado, Gonçalo. Alexandre, vamos também aqui lançar os desafios que tu, enquanto atual presidente, vês que a ADESL terá que, de facto, enfrentar. Antes de darmos depois as notas finais, começaremos depois também com os convidados a dá-las, mas pronto, para eles se prepararem então para esse momento das notas finais. Pronto, e portanto, pergunto então os desafios para o futuro da ADESL. Olha, eu antes de mais gostava de referir a riqueza que estes 3 ex-presidentes acabaram de dar aqui à ADESL. O próximo presidente da ADESL que possa vir, que ouça, que tem um plano de atividades praticamente feito, aqui elaborado por todos eles. De facto, é por isso e que eu referi ao bocado, que é de facto as pessoas que nós também levamos e estas conversas que nós levamos, de facto, têm toda a razão e eu revejo-me em tudo o que eles dizem, mas fomos a materializar, por exemplo, isto em números também. A ADESL neste momento representa 50% dos atletas que participam nos campeonatos da FADU. E ainda assim, da Academia de Lisboa, que varia entre os 120, 130 mil estudantes, salvo erro, a ADESL alcança neste momento 4.500, neste momento são realmente menores, mas em condições normais, a ADESL 4.500 foram as perspectivas dos anos passados, mais ou menos. Portanto, falta trabalhar muito. Quando olhamos para estes números, isto representa mais ou menos 4,5%, que nós já tínhamos falado sobre isso, e o desafio para este mandato seria sempre alcançar mais estudantes atletas. Portanto, este desafio para este ano está a ser difícil de ser cumprido pelas condicionantes que temos hoje. Depois, acho que tem que haver uma muito maior participação das instituições de ensino superior no que respeita ao desporto universitário. Isto por uma razão muito simples. A escassez de espaços desportivos existentes no seio de Lisboa são bastante elevados, o que não permite uma competição regular, uma participação regular, uma atividade regular de todos os nossos estudantes, e nós que também ajudamos na participação dos treinos nos campeonatos universitários que treinam no Estádio Universitário de Lisboa. Vemos as dificuldades que muitas delas enfrentam, por vezes só treinam uma vez por semana, outras às vezes nem treinam antes do jogo. Isto não é a imagem que nós queremos para a ADESL, no sentido de profissionalizar e alcançar cada vez mais estudantes. E daí eu dizer que a participação das instituições de ensino superior no que ao desporto universitário diz respeito também é muito importante. E depois, num caso, por exemplo, a nível competitivo, a diferença em que existe a participação de uma associação de estudantes para fazer face a uma participação de uma instituição de ensino superior, como o modelo competitivo da FADU assim o permite, isto cria aqui grandes discrepâncias também a nível competitivo, o que também, na minha opinião, também não é neste momento
não é o melhor, digamos assim, para a participação. Portanto, eu estou a tentar materializar isto em números no sentido dos desafios e porque também já é um objetivo da ADESL a descentralização do desporto universitário no que ao estádio universitário diz respeito, para conseguirmos alcançar mais estes estudantes, que mesmo eles, que já há várias universidades que já não estão no centro de Lisboa, quando eu digo centro, na cidade universitária e tudo mais, há que também alcançar estes estudantes e perceber quais são as dificuldades que eles enfrentam e tudo mais. Porque com isto, digamos assim, para o último ponto, é dizer a aproximação às associações de estudantes. Nós este ano lançámos um desafio que nos deu digamos assim, que tivemos objetivos concretos quando o fizemos, foi a participação da atividade física informal através das associações de estudantes, sermos nós, enquanto a ADESL, promover as associações de estudantes a fazer isto. Eles são os contactos mais próximos com os estudantes que eles têm, mais próximos que a ADESL, portanto, se eles conseguirem incentivar, promover a participação da atividade física informal no seio da sua comunidade, nas suas faculdades, mais facilmente a ADESL conseguirá alcançar todos esses estudantes e por último, lá está, e como isto tudo trabalha numa bola de neve, aliando a descentralização do desporto universitário e do Estado universitário, uma maior participação das instituições de ensino superior e um maior apoio das instituições de ensino superior às associações de estudantes para conseguirem realmente apostar em projetos desportivos e tudo mais. Estes são os grandes desafios que eu acho que a ADESL tem pela frente. Há muito trabalho a ser feito, nomeadamente na questão de participação e colmatar todas as taxas de sedentarismo, que em Portugal as taxas de sedentarismo são bastante elevadas. Números há pouco tempo diziam que estava entre os 15 países do mundo com maiores taxas de sedentarismo, o que não é de todo positivo. Portanto, é fazer face a todos estes números e aumentar a participação, tanto a nível de desporto federado ou desporto universitário, neste caso, e também a nível da atividade física e de uma atividade regular dos nossos estudantes, porque depois tudo isto, e para responder também aqui a esta questão da saúde mental que foi levantada e muito bem levantada, será este um dos caminhos também para atletas mais saudáveis, não só fisicamente, mas também mentalmente. Muito bem, obrigado. Ficam de facto muitos e ambiciosos desafios levantados por todos. Francisco já tinha dado aqui também a ideia de que ficaríamos por aqui na nossa conversa, ou seja, ficam apenas a faltar as notas finais. Aquilo que antes da despedida mesmo, anunciada, agradecer obviamente pela tua participação e a todos os que também representas ao estar aqui connosco hoje, da tua equipa e de dirigentes que passaram por ti. E, portanto, deixo agora a ti, dou-te a palavra para umas últimas notas relativamente também aqui a esta conversa e a este 16º aniversário da ADESL. Muito bem, Pedro. Em primeiro lugar, a primeira nota que quero deixar é de felicitação por estes 16 anos. Como acho que os testemunhos que aqui foram partilhados, tanto do passado quanto do presente, mas também as perspectivas que existem quanto ao futuro, revelam bem que foram 16 anos muito, muito ricos, muito vividos, com inovação e que hoje as perspectivas são, apesar da pandemia, ou ignorando o que foi a situação da pandemia, foi sempre de um caminho crescendo desta estrutura e, portanto, se há ainda alguns problemas que nós identificamos de igual maneira, a questão dos espaços, eu também diria que é a obrigação dos antigos presidentes e dos antigos dirigentes procurar ajudar nos fóruns onde tem intervenção, que se mudem paradigmas e que se procure esta mudança que é necessária no desporto universitário, credibilizando e dando perspectiva de futuro. E com estas 3 notas, que acho que resumem também um pouco o que fomos partilhando, que é, eu acho que a nota final é que estes 16 anos revelam uma estrutura com identidade e que também promoveu a identidade nas organizações e nas associações de estudantes, porque
o desporto no ensino superior de Lisboa tem essa característica que o falava, não é a questão do bairro, mas é a questão da minha casa, da minha instituição e de querer defender os símbolos daqueles que estão diariamente comigo nas mesmas salas e com essa partilha de conhecimento. E depois um momento de ambição, que continua a ser a ADESL uma estrutura ambiciosa e a querer dar resposta aos problemas presentes, mas a antecipar-se nas cadeias de futuro, e sobretudo uma organização que proporciona a felicidade e alegria àqueles que a queiram frequentar, porque o desporto também é isso, e nesta questão do combate ao sedentarismo, do combate a problemas e a doenças que dizem muito à nossa geração, a ADESL é uma organização que está do lado certo, que é do lado da prática desportiva, do lado do convívio e de uma organização que acho que prestigia muito estas duas dimensões, do desporto e do ensino. Obrigado. E parabéns, ADESL. Bem, obrigado. Nós, Hugo, agradecemos-te então também, da mesma forma, a ti e a todas as pessoas que representas ao estar aqui. Umas notas finais sobre estes 16 anos e sobre o que está para vir também, e sobre o que também quiseres deixar aqui, dando essa nota. Bem, agora sim, muito rapidamente. Olhem, foi realmente um gosto e também nesta informalidade que tivemos de partilharmos aqui ideias, foi realmente um gosto também ter contribuído para elas. Tal como há pouco o Alexandre estava a dizer, acho que deixámos aqui também algumas dicas para o que pode ser o futuro da ADESL, que até agora tem sido realmente risonho e que nós também contribuímos para que hoje em dia seja a tal entidade, a tal associação que eu há pouco também dizia que tem que ser mais conhecida, tem que todos os estudantes do ensino superior de Lisboa e não só, também do resto do país, porque também interagimos e a ADESL interage muito com as associações de estudantes e com estudantes de todas as partes do país, porque realmente é um trabalho que é diferente do que é feito no resto do país, melhor ou pior. Há pouco o Gonçalo falava da questão dos CAP, mas lá está, há lá coisas boas, como se calhar há outras coisas menos boas que nós também podemos realmente mostrar essa parte mais positiva, o facto também de sermos uma associação independente também tem essa vantagem, ou não é? Eu pelo menos acredito que seja uma vantagem o facto de não estarmos envolvidos, ou da ADESL não estar atualmente envolvida numa outra federação e ser realmente direcionada para a vertente desportiva. Deixar uma última nota de que eu, e acredito que todos nós estejamos disponíveis para no futuro continuarmos e podermos até celebrar este e os próximos aniversários de uma outra forma, porque realmente era bom podermos também cumprimentar e abraçar e festejar este aniversário de uma forma da forma que a ADESL também merece. E portanto, olhem, deixar-vos mais uma vez esta nota, este agradecimento e um abraço a todos vocês. Parabéns à ADESL. Obrigado, obrigado Hugo, pelas tuas palavras. Gonçalo, últimas notas, agradecendo desde já a ti e a todas as pessoas que representaste e por isso, e que lideraste, e portanto esperando essas tuas ilustres palavras e notas finais. Eu não podia estar mais satisfeito do que aquilo que é a ADESL hoje em dia, pelas pessoas magníficas que conheci, tive o prazer de partilhar algumas experiências e algumas vivências, nomeadamente os anteriores presidentes, o Alexandre Rua, a minha equipa, foi a chave para o sucesso do mandato, mas acho que não podia deixar de dizer que o mais importante é os atletas, e a eles é que devemos o nosso maior agradecimento. São eles que fazem a nossa casa, são eles que nos dão as dores de cabeça saudáveis que temos, e isso é o mais importante. Espero que a ADESL, o que alcançou nestes 16 anos,
que alcance 2 ou 3 vezes mais aquilo que foi as suas conquistas. Espero que não haja limites para aquilo que são os objetivos e são as coisas que pretendem alcançar, e desejo os maiores sucessos ao que o próximo presidente vai realizar, e dou já os parabéns ao Alexandre Rua pelo feito que conseguiu de tornar possível o desporto universitário em tempos de pandemia. E parabéns à Débora. E parabéns à Desel, fica também essa nota. Obrigado, Gonçalo, pelas tuas palavras. Alexandre, notas finais. Também de agradecer, como é óbvio, a todas estas pessoas que estão aqui connosco e que nos acompanham também aqui no Facebook da Desel. Exato, é mesmo começar por aí, agradecer a quem nos ouve e agradecer ao Gonçalo, ao Hugo e ao Francisco por terem aceito este convite mais uma vez. De facto, eles representam tudo o que foi um passado de glória da ADESL. Portanto, a eles enquanto presidentes e a todas as suas equipas, só posso mesmo estar extremamente agradecido, porque tudo o que vocês construíram foi sem dúvida o que eu hoje, à data de hoje, enfrento e o que eu apanhei, e portanto só posso estar extremamente orgulhoso do meu percurso. E portanto, se eu estou muito satisfeito com todo este percurso, isso tudo também se deve a vocês que construíram tudo o que a ADESL é hoje. E portanto eu só posso pedir e só posso pensar que todas as pessoas que venham a seguir e que possam passar pelo mesmo que eu, porque de facto é uma associação diferente do que aquilo nós se calhar estamos mais habituados, muito mais virada para o sentido da profissionalização, um contacto muito mais próximo com os atletas e com os treinadores, como o Gonçalo estava a referir, que de facto são o nosso, digamos assim, é a nossa massa mais importante, que nós fazemos tudo isto por eles, para promover que isto tudo aconteça. Portanto, eu só posso estar muito satisfeito por estes 16 anos que eu hoje tenho a possibilidade de estar enquanto presidente a festejar estes 16 anos. Só posso parabenizar e desejar que as próximas pessoas que venham, que possam passar por tudo aquilo de bom que eu passei, porque obviamente nesta situação pandémica nem tudo foi bom, os momentos foram muito difíceis, mas que de facto há que saber também nestes momentos enaltecer os momentos bons, e que foram muitos ainda assim esses momentos bons, e este sem dúvida culmina com um momento incrível que eu vou guardar para sempre. E portanto, mais uma vez agradeço a eles os três e a todos aqueles que foram presidentes da ADESL e a todas as suas equipas que possibilitaram hoje a ADESL estar aqui a falar sobre 16 anos de história, e 16 anos de história que como vimos, cada vez continua sempre numa curva ascendente, e que essa curva não pare e que possa continuar assim por vários e longos anos. Portanto, os meus parabéns à ADESL e parabéns a todas as pessoas que neste momento fazem parte da estrutura da ADESL, tanto órgãos sociais e como estrutura profissional, porque de facto são eles também que fomentam isto no dia-a-dia da ADESL, e parabenizar também todos aqueles que tiveram a possibilidade de o fazer. Portanto, os meus parabéns à ADESL. Muito bem, obrigado por esta conversa bastante rica. Agradeço mais uma vez, não só aqui ao Alexandre, mas obviamente ao Gonçalo, ao Hugo e ao Francisco, e a todas as pessoas que poderíamos e gostaríamos de ter aqui, de facto também connosco, que fizeram parte destes 16 anos de história. Obrigado por nos terem permitido revisitar o passado, lançar o futuro e celebrar o presente, e agradecendo também todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver neste momento. E a todos os futuros dirigentes que possam também basear-se aqui um pouco para retirar pelo menos ideias. Ficam então estas notas. Obrigado e boas festas a todos.